Ei, estudante, tudo bem? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe, você com certeza já ouviu falar que estudar fazendo exercícios, que quando você estuda resolvendo questões, você tem ali, né, o auge do seu estudo. Mas você sabe de verdade estudar utilizando questões, fazendo exercícios? Então, olha só, estou te fazendo essa pergunta porque o acompanhamento que eu faço com a maioria dos estudantes que não tem essa orientação, né, nesse acompanhamento eu percebo que a maioria dos estudantes faz tudo errado. Né, essa ideia de que vou estudar para concurso, vou estudar para Enem, vou estudar para vestibular, vou estudar para passar na OAB e vou fazer um monte de exercício, vou morrer fazendo exercício. Beleza, tem sim que fazer, mas isso é uma das etapas. Tudo na vida são etapas. Essa é uma das etapas. Então você tem que entender que dentro dessas etapas existem formas diferentes de abordar exercícios diferentes com objetivos diferentes em formatos ou layouts diferentes. Então eu vou te mostrar aqui, tá, um pouquinho sobre tudo isso para você entender o que eu quero dizer. E a gente começa aqui do seguinte: quando a gente fala de estudar fazendo exercícios, eu tenho que entender primeiro que não é assim, não existe o exercício ou os exercícios, existem tipos, modelos de exercício, tá? E esses modelos, eles atendem a essa pergunta, né? Por que fazer exercícios? Para que alguém, de fato, precisa fazer exercícios na sua rotina de estudos? A gente já falou bastante sobre isso e você sabe, né? Você já sabe aqui que os exercícios eles vão consolidar, eles vão reforçar, eles vão realmente mostrar aquilo que você aprendeu. Né? Você sai do campo da teoria e vai para o campo da prática acadêmica. A prática acadêmica, muitas vezes, são exercícios abstratos, exercícios aplicados, né, na forma de uma questão. Agora, para que você faz exercícios? Você faz, primeiro, para fixar conteúdo. Né? Então, existe um modelo que você vai ver aqui, que é o exercício de fixação. Existe o exercício diagnóstico, que parece o de fixação, mas tem um detalhe. Você tem o exercício de consolidação de conteúdos, né, que é aquele que a maioria de vocês trabalha, e tem o exercício preparatório, que é pensando em quem está, né, de olho em Enem, vestibulares, concurso, OAB, qualquer processo seletivo, qualquer processo que envolva prova. Né? Então, a maior parte de vocês trabalha aqui. Só que esse é um dos modelos, não é o único. Tá? Existe ainda o exercício de aprofundamento e diferenciação, e existe ainda o de análise de rendimento, que não é bem um exercício, mas está dentro de um cenário, dentro de um contexto. Vou deixar isso aqui por último. Então vamos lá, vou te mostrar cada caso para você entender. Primeiro caso aqui é o exercício de fixação. O exercício de fixação, digamos, é o exercício de primeiro nível, digamos assim, certo? O que ele é? Ele é aquele exercício bobinho, simples, óbvio, objetivo, que você vai utilizar enquanto você está aprendendo alguma coisa pela primeira vez, certo? É aquele bom e velho assim, do tipo, aprendi a teoria, agora prova que eu aprendi. Então, vamos partir aqui para toda essa aula, tá? Eu vou falar aqui num contexto de ensino médio, mas o que eu falar de ensino médio vale para o ensino superior, vale para concurso, vale para qualquer cenário. E nessa aula, a gente vai abordar aqui, como a título de exemplo, né, a condição de que você, digamos que você acabou de estudar o conteúdo de meiose. Meiose é um tipo de conteúdo que você estuda lá em biologia. Como eu sou professor de biologia, vou ficar aqui na minha área, só para ficar mais à vontade. Tá? Então imagina que eu estou falando de um conteúdo de biologia, você acabou de estudar meiose. O que significa isso? Você já viu aula, de repente você já leu um livro, de repente você já fez ali as suas anotações prévias, mas aí você sabe que tem que fazer exercício para de fato aprender. Beleza. Então, que tipo de exercício eu posso fazer? Não é que você vai fazer, mas que você pode fazer. Assim que você teve o primeiro contato com meiose, é provável que você tenha feito exercícios de fixação durante a sua aula ou durante a sua leitura. Ou senão você pode passar por tudo isso e fazer na sequência. O que é o exercício de fixação, então? É o exercício de primeiro nível, o mais simplesinho, o mais bobinho, que vai te perguntar aquilo que é obrigatório você saber. Então, esses exercícios, eles são muito simples e objetivos, eles têm aquele formato do o que é isso, para que serve aquilo, quais são as etapas, em que ano aconteceu, como que faz isso, certo? Aqui, por exemplo, peguei aqui uma questão de exemplo, né, de uma apostila, esse exercício, né, ele fala, né, ele pergunta lá então, o que é meiose e pede para você ali, né, dizer, a partir desse esquema, né, quais células
São haploides, diploides ou em que fase estão? Então eu preciso saber o que aqui? Basicamente, fases da meiose, o que é uma coisa básica para esse conteúdo. Um exemplo de questões de fixação também pode ser assim, ó, aquela pergunta mais bobinha de todas. Acabei de ter um conteúdo, então o que é tal coisa? Ou para que serve tal coisa? Ou qual a função de tal coisa? Certo? Então, exercícios de fixação são exercícios que vão exigir pouco de você. São exercícios, né, de um nível cognitivo reduzido. É basicamente para ver se você realmente sabe aquele óbvio. Então, se você acabou de ter uma aula, sei lá, de introdução à ciência, você se pergunta, o que é ciência? Né? Para que serve isso? Então, isso aqui é aquele tipo de exercício que vai servir para quê? Para fazer o seu pós-aula. Então é para ver se você realmente entendeu alguma coisa daquilo que você acabou de ter contato, certo? Você vai encontrar exercícios assim, geralmente em apostilas, em livros, né, nos slides de um professor, em sites, né, que vão te dar alguma introdução ao tema. Você não vai encontrar exercícios assim em bancos de vestibular, você não vai encontrar nada assim tão óbvio, tão simples, tão objetivo, tão bobinho, né, em bancos de questão, né, daqueles que você paga para ter acesso a questões. Dificilmente você vê questões assim. Isso aqui é aquele tipo de questão que é tão besta, mas tão besta, que nem aparece muito por aí. Tá? Você, quando muito, você vai ter isso aqui em bons materiais didáticos. Né? Um bom livro didático que te ensina realmente alguma coisa, ele vai ter lá todo a parte de teoria, e dali você vai ter geralmente dois tipos de exercício. Os exercícios de fixação, né? Você vai ter ali uma meia dúzia de exercícios de fixação, assim que terminar um capítulo, e na sequência você tem os outros exercícios de consolidação, que são aqueles mais complexos, que você vai ter um nível cognitivo maior. E aí o seguinte, e se você não tiver, né? Se você não tiver acesso a isso aqui, você mesmo pode fazer. Lembra, o exercício de fixação é aquilo que é obrigatório, aquilo que é óbvio. Então você acabou de estudar um assunto, pergunte o óbvio sobre aquilo. Acabei de estudar aqui um tema do direito constitucional. Então, o que é direito constitucional? O que é direito? O que é Constituição? Para que serve isso? Quem foi que escreveu? Onde é que está escrito? É isso, tá? Isso é um exercício de fixação. E isso aqui vai servir para quê? Para realmente verificar se você aprendeu o óbvio. E às vezes o óbvio é bem complicado. Então, esse é um primeiro nível. Parecidíssimo com isso, inclusive eu estou usando aqui a mesma questão, tá? Ó, existe o exercício diagnóstico. Esse exercício diagnóstico, ele tem o mesmo tipo de estrutura. Ele é também um exercício que vai cobrar de você o quê? Aquilo que é obrigatório você saber, certo? Ele vai te cobrar o básico, o óbvio, só que ele é um diagnóstico. O que significa isso? Que ele vai tentar verificar em você justamente se você não sabe alguma coisa do óbvio. Ou seja, se lá no exercício de fixação ele acontecia no pós-aula, o diagnóstico vai acontecer quando? Ele costuma acontecer no pré-aula. Como assim? Então, um professor, quando vai te dar uma aula, ele costuma lançar várias perguntinhas básicas para ver o que você sabe e o que você não sabe daquele conteúdo. Então, o exercício diagnóstico, ele é o quê? Ele é um exercício que você vai utilizar no início de um percurso, né, de aprendizagem. Muitas vezes quem vai fazer isso para você e por você é o seu professor, mas você também pode fazer isso como um exercício. Então, por exemplo, amanhã eu vou ter a minha aula de meiose, então você já tem que mentalizar e se perguntar: o que é meiose? Para que serve isso? Quem é que faz isso? O que eu ganho fazendo isso? Entende? As perguntas óbvias, as perguntas que uma criança faria sobre esse assunto. Tá? Então, o exercício diagnóstico ele vai servir geralmente para quê? Para iniciar no letivo. Né? Por exemplo, eu sou coordenador de um pré-vestibular. Todo início de ano letivo no pré-vestibular e no terceirão da escola onde eu sou coordenador, a gente tem provas diagnósticas com as nossas turmas. Essas provas são provas de baixo nível de exigência, mas que vão servir para quê? Para verificar aquela parte mais simples, mais básica, mais óbvia. Então, quando você vai começar a estudar para um concurso, quando você vai começar a estudar para sei lá o quê, é interessante você fazer sempre o quê? Um diagnóstico, porque ele vai servir para verificar, né, o que você não sabe de uma coisa que supostamente talvez você devesse saber. Então, repara, se eu vou dar aula, né, no pré-vestibular, por que eu vou iniciar um pré-vestibular fazendo um exercício, né, uma prova diagnóstica, um simulado diagnóstico? Porque quem está no pré-vestibular, teoricamente, já passou por todo o ensino médio. Então eu preciso saber o que esse povo sabe do ensino médio,
certo? O diagnóstico também é legal você fazer depois que você passa muito tempo sem ter contato com algum conteúdo, né? Digamos que você estuda para concursos e de repente você está muito longe, há muito tempo sem estudar direito administrativo. Você não deveria fazer isso, você tem que fazer revisões, né? Mas digamos que por algum motivo você está há muito tempo sem ver direito administrativo. O que você faz antes de começar a estudar isso? Você faz um exercício diagnóstico, você faz um simulado diagnóstico, você faz uma lista diagnóstica para saber o que eu sei e o que eu não sei. Tá? Isso aqui vai verificar, certo, as lacunas, os potenciais, tá bom? Então, são dois modelos de exercício bem parecidos, a diferença é que um vem após a aula e o outro vem antes de um início, antes da aula, antes do começo desse percurso de aprendizagem, tá? E aí, seguindo, temos os exercícios de consolidação. Esses aqui são aqueles que servem de fato para quê? Para você aprender. Esse é o exercício clássico, né? Toda vez que você fala assim, não, você tem que fazer exercícios para aprender, você tem que resolver questão para aprender o conteúdo. Então é disso aqui que você está falando. Só que o exercício de consolidação, nesse caso, ele tem um detalhe que é o seguinte, ele funciona melhor, ele pode ser potencializado se ele for realizado depois do exercício de fixação. Então, depois que você tem um conteúdo que você começou a aprender, você faz os exercícios de fixação. Agora que eu sei o óbvio, aí eu vou para a consolidação e vou bater cabeça, certo? Então, esse aqui, ele acontece quando? Né? Esse exercício, ele acontece como pós-fixação, de preferência. Claro que nem sempre isso aqui vai ser possível, nem sempre você vai ter essa organização de material tão bem feita, né? Mas é para você ter uma noção de que exercícios mais complexos vêm depois daqueles exercícios mais simples. E nesse exercício de consolidação, aqui vale você fazer de qualquer banca, tá? Ou seja, vou botar aqui banca variável. Por quê? Se você está estudando para Enem, você sabe que você tem que resolver todas as questões do Enem para se dar bem no Enem. No entanto, na consolidação, a tua preocupação ainda não é necessariamente apenas o Enem, é aprender aquele conteúdo. Então, na hora de aprender aquele conteúdo, vale utilizar também outras bancas com outros modelos de questão. Para quê? Para você treinar o conteúdo, para você aperfeiçoar o conteúdo, para você consolidar o conteúdo, certo? Então essa história de que você estuda para Enem e que você não pode fazer outras questões que não sejam do Enem, isso é eu acho meio errado, né? Porque para você chegar no nível de realmente aproveitar questões do Enem, você pode sim se dar o luxo, né, dependendo do conteúdo, de passar por outras bancas para aprender a coisa, não somente e unicamente para se preparar para o Enem. Porque olha só o detalhe que vem na sequência. Aqui nós temos o exercício de consolidação. Na sequência vem um modelo de exercício preparatório. Aqui eu peguei, por exemplo, de fato, um exercício de Enem. Então, o que é o preparatório? Ele está relacionado, né, ao objetivo de aprender um conteúdo, óbvio, né? Então você estudou meiose, é claro que você vai fazer questões de Enem sobre meiose. Só que além de aprender, ele vai também te alinhar com a banca, né? Ou seja, no exercício preparatório, aí sim você vai se preocupar com a banca única que você está mirando. Então, se você está se preparando para a FUVEST, você só vai fazer questões da FUVEST quando chegar nesse nível, em algum momento da sua rotina de estudos, certo? Então, vamos lá. Tive aula de meiose. Depois da aula, imediatamente, fiz ali 4, 5 exercícios de fixação, gastei pouquíssimos minutos com isso. Aí depois, eu ainda estou meio em dúvida com algumas coisas, alguns conceitos, eu não entendi direito aquelas etapas e tal. Então, eu posso fazer exercícios de outras bancas para entender no geral o conteúdo, para depois, durante todas as minhas próximas revisões, só fazer exercícios de Enem até esgotar tudo. Para quê? Para entender como que meiose aparece no contexto do Enem, certo? Então lembra que você não vai fazer todos os exercícios do mundo assim que você tem o primeiro contato. Você vai ter vários contatos com o mesmo conteúdo. Na hora da aula, na hora de estudar, na hora de revisar, na hora de fazer simulados. Então, depois, nas próximas revisões, é que você vai de fato mirar, por exemplo, na sua banca. Se você está estudando para concurso, você não precisa ficar só nos exercícios da CESP, por exemplo. Você pode usar a CESP a partir de um segundo contato com o conteúdo, mas antes disso você pode usar outras bancas para tentar aprender outras vertentes, outras variações, outros pontos de vista daquele conteúdo que você estudou.
tá? Então, o exercício preparatório é aquele que vai servir para você aprender e, ao mesmo tempo, te alinhar na banca, porque você vai ficar naquela sua banca única, que é a banca-alvo. E aí, onde é que você vai encontrar isso aqui? Isso aqui você vai encontrar nas provas anteriores, nos simulados, né, em apostilas, em livros. É o mais fácil que tem para você encontrar. O fato é que, às vezes, vale a pena você também investir um pouquinho, né, em algum banco de questões online, em algum aplicativo, num livro de questões, em apostilas, algo assim, para você ter tudo isso organizado. Porque, por exemplo, estou falando aqui de exemplo do Enem. Aí, de repente, você fala, pô, beleza, acabei de estudar meiose. Onde é que eu vou encontrar essas questões de meiose? Às vezes você vai ter que ficar catando na internet, então você demora um pouco. Né? Se você tiver uma coletânea, alguma coisa assim, talvez facilite a tua vida. E não esquece que tem uma coletânea de biologia para Enem. Tá? Então, feito isso, o que eu tenho aqui então? Exercício preparatório e exercício de consolidação têm o mesmo objetivo, no geral, com a diferença de que o exercício preparatório você vai mirar nele, né, depois do seu primeiro contato com o conteúdo, a partir principalmente das revisões, mirando na sua banca única. Se você quer Enem, faça questões de Enem. Se você quer um concurso CESP, faça questões da CESP, tá bom? Você tem que conhecer a sua banca. Agora, tem outro caso que são os exercícios de aprofundamento de conteúdo e diferenciação de concorrência. Esses exercícios, eu peguei aqui como exemplo um exercício da segunda fase da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? O que acontece? Nesses exercícios de segunda fase, você vai ter aqueles exercícios que são o quê? Os exercícios dissertativos, certo? Nesses exercícios dissertativos, a tua resposta não é uma alternativa, ele é escrito. Então você vai ter que escrever, certo? E às vezes, dependendo do teu cenário, do teu contexto de estudo, isso foge um pouco da tua realidade e você vai até pensar, nossa, mas que perda de tempo, né? Vou fazer um modelo de questão que não tem nada a ver com o que eu estou estudando. Aí que tá, olha só. O exercício, né, que você pode usar como exercício de aprofundamento, esses de segunda fase da UERJ, da Federal do Rio de Janeiro, da USP, etc., são aquelas questões que vão fazer você pensar num nível cognitivo ainda mais alto. Por quê? Porque o comando dessas questões envolve análise, comparação, envolve você ter uma capacidade cognitiva maior, certo? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você se aprofundar num conteúdo, talvez de uma forma que você ainda não tenha se aprofundado no outro modelo de questão que você está acostumado. Tá? Então, se você estuda para Enem e a tua vida inteira é só a letra A, B, C, D, E, na hora de fazer uma prova dessa, você vai sair do teu local de conforto, da tua zona de conforto. E isso vai te obrigar a pensar, isso vai te dar trabalho. E se dá trabalho, faz você aprender, certo? Então, presta atenção aqui, ó. Quando a gente compara, né, esses modelos todos aqui que eu falei até agora, ainda tem mais um para a gente ver. Vamos fixar um negócio aqui. Ó. Opa, deixa eu voltar aqui. O exercício de fixação, ele exige, vamos colocar aqui um código, ele exige, digamos, um nível cognitivo mais ou menos aqui. O de fixação e o diagnóstico. Aí nós vimos que os exercícios de consolidação, eles já são mais complexos, então ele exige aqui ó, um nível um pouquinho maior, né? Um nível cognitivo maior de desenvolvimento. Mesma coisa o exercício preparatório. Né? Ele exige um pouquinho mais ainda, por quê? Porque você está trabalhando ali né, com a sua banca, então você não está apenas trabalhando o conteúdo, mas o conteúdo dentro do seu formato de prova. E os exercícios de aprofundamento e diferenciação, esses aqui vão exigir um nível cognitivo ainda maior, porque ele escapa da sua zona de conforto e por ser uma questão dissertativa que te obriga a escrever, você é obrigado a pensar numa profundidade diferente do que você está habituado. Então isso te faz o quê? Isso te faz ir além no seu conteúdo, se apropriar, se empoderar ainda mais desse conteúdo, tá bom? E por último, tem os exercícios aqui que a gente chama de análise de rendimento. Né? Eu falei que ele era um pouco diferente, por quê? Porque esse daqui é um exercício, ó, vamos chegar aqui nele, que envolve o quê? Envolve a tal da prova de verdade. Né? Então, se eu estou falando aqui de ensino médio de Enem, imagina que eu estou estudando lá meiose. Aí eu já fiz exercício de fixação, o meu professor fez comigo uns exercícios diagnósticos, na hora de aprender lá um negócio que eu não estava entendendo, eu fiz exercícios de consolidação sobre meiose, e aí de repente comecei a fazer né, apenas questões de Enem, para quê? Para alinhar o meu conhecimento de meiose com a banca conforme ela pede. Em algum momento, eu vou ter que fazer simulado. Todo mundo sabe
que uma das regras, né, para quem estuda para processos seletivos como Enem, vestibulares e concursos é que você tem que fazer simulado. Lembra, aquilo que é avaliado pode ser melhorado. Aquilo que não é avaliado, eu não posso fazer nada para melhorar, certo? Então, os simulados são assim, os teus melhores amigos para o teu rendimento aumentar, para o teu potencial de aprendizagem melhorar. Então, nesse caso, o que são os exercícios de análise de rendimento? É aquele exercício que você vai fazer dentro de um simulado. Então, digamos que eu estudei meiose. Aí eu vou lá e vou fazer uma prova do Enem, vou fazer um simulado de verdade do Enem. E aí, no meio dessas questões todas, cai uma questão de meiose junto de outras questões de outros temas, de outros assuntos. Lá eu vou perceber se eu estou acertando ou se eu estou errando. Lá eu vou ver meu rendimento. Lá eu vou perceber, então, assim, tinha 45 questões nesse setor da prova. Dessas 45 questões, eu acertei 35. Inclusive, eu acertei a questão de meiose que caiu. Opa, isso quer dizer alguma coisa. Então, isso está mostrando que o meu rendimento está legal, que o meu plano de estudo está funcionando, que a minha abordagem, as minhas técnicas e meus métodos estão dando certo e que eu estou acertando o que eu preciso acertar, certo? Então, na hora de fazer exercícios, lembra, existe todo esse universo de possibilidades, certo? Um detalhe aqui, um parênteses, é o caso de matemática, né? Você que estuda matemática, cálculo, exatas, às vezes física, química, alguma coisa lá em biologia que envolve matemática como genética, você sabe que lá em matemática é um caso bem clássico, né? Lá em matemática você tem as aulas de matemática e o professor faz geralmente o que com você? Uma bateria ali muito grande de exercícios de fixação. E aí, com esse monte de exercício que você faz, o que o professor pega? Ele pega lá, de repente, uma questão de matemática e você faz várias questões bem parecidas, mudando símbolo, mudando um sinal aqui, mudando um número ali, mudando alguma premissa básica, para você fixar aquele método, aquela linguagem, aquele processo. Para daí você fazer um exercício de consolidação de verdade, onde você vai ter que se apropriar da linguagem matemática, do pensamento, do raciocínio lógico da coisa. Tá? Então, lá na matemática, é muito importante você também pensar no quê? No volume de quantidade de questões de fixação e de consolidação que você vai fazer. Geralmente, em matemática, você tem um volume muito maior de exercícios de fixação para daí conseguir chegar bem nos exercícios de consolidação. Tá? Então, resumindo aqui o negócio e trazendo mais um detalhe, lembra que ao fazer os exercícios, você vai fazer o que também? Você vai fazer exercícios, se possível, se você tiver essa organização, essa possibilidade, essa orientação, você vai fazer também numa escala de dificuldade. Bons materiais didáticos vão trazer para você o quê? Questões de fixação com nível de dificuldade reduzido, no início. Então, você vai fazer várias questões fáceis para depois pegar umas questões ali que são mais ou menos, que já são questões de consolidação, para depois fazer mais exercícios de consolidação e exercícios preparatórios de alto nível de dificuldade. Então, é importante que nos exercícios você comece na humildade, comece com exercícios simples, coisas fáceis. Vamos sempre usar, a gente já usou essa analogia outras vezes, a analogia de quando você aprende a cozinhar. Quando você está aprendendo a cozinhar, você não sabe nada, você sempre começa fazendo o básico, você começa aprendendo a fritar um ovo, a refogar a cebola, a fazer arroz, para depois pensar em fazer um feijão, entende? Então, a mesma coisa vai servir para os exercícios que você usa para aprender. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vejo muita gente, especialmente os concurseiros, fazendo o quê? A galera pensa assim, não, tem que fazer muito exercício. Então a pessoa sai da aula, sai do PDF, sai do livro, sai do estudo, do primeiro contato que teve na vida com o conteúdo e já mergulha numa questão absurdamente complexa, difícil, complicada, enrolada, cheia de detalhes que exige um trabalho cognitivo muito grande. E aí o que acontece? Você não entende a questão, você não você não tem a menor chance contra essa questão, e aí às vezes isso te desmotiva, isso faz você achar que é burro, que você não está dando certo, que o teu método está errado, que tem alguma coisa errada. E na verdade, não tem nada de errado, você apenas não seguiu o caminho adequado, certo? Você já se lançou logo contra uma coisa muito difícil. É como se você não soubesse cozinhar nada e de repente você já tivesse que fazer lá um banquete, todo elaborado. Entende? Então, eu estou te mostrando um pouco disso para você ter essa noção, essa consciência de como trabalhar com os exercícios a seu favor e não contra você. Tá bom? Então, espero que isso aqui tenha te ajudado. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aí uma mensagem, deixa um recado
que a gente vai conversando, tá bom? Então, bons estudos, sucesso e muitos exercícios para você.